Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Objetivo final da caminhada do ser, a evolução espiritual é um processo lento e difícil. Tanto maior quanto em suas reencarnações, mais próximo está o espírito das faixas primárias. E voltar ao corpo sucessivas vezes é uma ideia abominada pela maioria ignorante quanto à sua finalidade. O próprio Allan Kardec confessa que, diante das revelações apresentadas pelos espíritos sobre a reencarnação, preferiu ser cauteloso. Escreveu ele: "Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não adotamos, embora vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela e só ela podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. Durante muitas das experiências no corpo físico prevalecem os instintos, reflexos que nos fazem buscar saciar predominantemente as necessidades de sensações nos campos do estômago e do sexo. A consciência de si mesmo é fruto de inúmeras passagens pelo chamado plano material, estágio estimado por Kardec talvez só após a 100ª ou 1000ª encarnação, analogamente ao que se dá com a criança, que não goza da plenitude de suas faculdades nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. Quando fixados os valores mais significativos no âmbito dessa consciência, passa a individualidade a interferir na formatação das existências futuras. Exemplo disso nos é oferecido por matéria incluído na pauta da Revista Espírita de julho de 1863, sob o título Uma Expiação Terrestre. Refere-se à morte em 1850 numa aldeia da Baviera, hoje um dos estados da Alemanha, de um velho quase centenário conhecido como Pai Max. Ninguém sabia ao certo sua origem, pois não tinha família. Durante mais de meio século, abatido por enfermidades que o impossibilitavam de ganhar a vida pelo trabalho, não tinha outro recurso senão a caridade pública, que dissimulava indo vender em fazendas e castelos almanaques e pequenos objetos. Tinham-lhe dado o apelido de Conde Max, e as crianças o chamavam de Senhor Conde, com o que sorria sem se formalizar. Por que tal título? Ninguém saberia dizer, já era hábito. Talvez pela sua fisionomia e maneiras, cuja distinção contrastava com seus trapos. Vários anos após sua morte, apareceu em sonho a filha do dono de um dos castelos onde era hospedado na cavalariça, pois não tinha domicílio. Ele disse: "Obrigado por ter deslembrado do pobre Max em suas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou eu? Alma caridosa que vos interessastes pelo infeliz mendigo? Vou satisfazer-vos. Será para todos uma grande instrução." E contou: 1 século e meio antes, era um rico e poderoso senhor desta região, mas vão, orgulhoso e enfatuado de minha nobreza. Minha imensa fortuna jamais serviu senão para os meus prazeres, e apenas bastava porque era jogador, debochado e passava a vida em orgias. Meus vassalos, que julgava criados para meu uso como animais de fazenda, eram oprimidos e maltratados para contribuir para as minhas prodigalidades. Ficava surdo às suas lamentações como às de todos os infelizes e, em minha opinião, deviam sentir-se honrados de servir aos meus caprichos. Morri em idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem haver experimentado nenhuma verdadeira desgraça. Segue contando que, objeto de funerais suntuosos, apesar dos lamentos dos vivedores como ele, nenhuma lágrima caiu em sua sepultura,
nenhuma prece de coração subiu a Deus por ele, e sua memória amaldiçoada por todos aqueles cuja miséria havia agravado. O tempo, calculado em vários anos, impôs-lhe padecimentos atrozes, vendo-se à frente de suas ameaçadoras vítimas quando da morte de cada uma delas. O que se lhes diziam amigos, fugiam, parecendo dizer com desdém: não podes mais pagar nossos prazeres. Fatigado, sem ver termo à sua rota, exclamou: meu Deus, tende piedade de mim. Então, uma voz, a primeira que ouvia desde que deixou a terra, lhe disse que seu sofrimento se interromperia quando se arrependesse e humilhasse diante daqueles que humilhou, pedindo que intercedessem por ele, porque a prece do que perdoa é sempre agradável a Deus. Efetivamente, suas ações fizeram com que os rostos de suas vítimas fossem desaparecendo um a um. Alguns anos depois nasceu de novo, mas desta vez em família de pobres camponeses. Órfão criança, ficou só, sem apoio, ganhando a vida como pôde, ora como trabalhador, ora como criado, sempre honestamente. Aos 40 anos, uma doença o tornou entrevado de todos os membros e teve de mendigar por mais de 50 anos nas mesmas terras das quais tinha sido senhor absoluto. Que receber um pedaço de pão nas fazendas que tinham sido suas e onde, por amarga ironia, o tinham apelidado Senhor Conde, sentindo-se feliz com um abrigo nas cavalariças do castelo que fora seu, sonhando muitas vezes, percorrendo o mesmo castelo, o meio e sua antiga fortuna, visões que lhe deixavam, ao despertar, indefinível sentimento de amargura e pesar. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Esse foi direto, né?